Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Foi assim que Caim respondeu ao Senhor Deus quando este lhe perguntou: onde está Abel, seu irmão? Isso após Caim ter assassinado o seu irmão Abel. Através da palavra, Deus quer relembrar-nos, mais uma vez, que nós somos, sim, guardadores e cuidadores dos nossos irmãos e das nossas irmãs em Cristo. Sim, somos cuidadores e guardadores das pessoas que Deus colocou no nosso caminho. É como disse Jesus: o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Portanto, convido você para mais um culto online da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. E que Deus Espírito Santo trabalhe em nossos corações, mostrando-nos o mandamento do amor. Aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que todos os mandamentos de Deus se resumem numa só palavra: ame a Deus e ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Deus abençoe este culto e eu o inicio. E por isso me volto ao altar dizendo: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuidar do nosso irmão, cuidar da nossa irmã na fé, cuidar das pessoas próximas de nós, passa sem dúvida também pelo reconhecimento de nossos pecados e pelo arrependimento. Por isso, preparando-nos para esse momento, quero ler as palavras do Salmo 32, os versos 1 a 7, onde nós temos o testemunho do salmista Davi, que pelo Espírito Santo disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Quero agora lhe convidar para pedir perdão diante de Deus. Eu quero pedir perdão e convido você a orar comigo. Senhor, Deus gracioso, tu que conheces o íntimo das pessoas, acolhe-me na minha confissão, pois sabes que cometi pecados em pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Especialmente confesso os pecados que cometi em relação ao meu próximo, por causa do meu egoísmo, não cumprindo os teus mandamentos. Ajuda-me a olhar para o meu próximo, assim como tu olhas para mim com amor. Em nome de Jesus. Amém. O salmista Davi também confessou seus pecados e recebeu o consolo do perdão de Deus. E por isso ele testemunhou: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Confessar os pecados a Deus e confessá-los também ao próximo traz alívio à alma
e felicidade no viver. Faze isto continuamente diante de Deus e também diante do teu próximo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos ouvir novamente uma mensagem para as crianças. Vamos todos acompanhar. Olá, pessoal! Hallo, wie geht's? Salut! Olá! Hello! Viram só, pessoal? Essa foi a minha saudação para vocês em vários idiomas diferentes. Mas vocês sabiam que há muitos e muitos anos atrás não existiam tantas línguas diferentes. E essa história que eu vou contar tá aqui na nossa Bíblia. Vamos lá. No primeiro momento, há muitos anos atrás, as pessoas falavam a mesma língua. Todo mundo se entendia. Era muito bom. As pessoas viajavam, passeavam e todo mundo conversava e se entendia. Era muito legal. Só que depois do dilúvio, Deus falou para as pessoas se espalharem pelo mundo inteirinho. Mas teve algumas pessoas que resolveram ficar num lugar que chamava Sinar. Nesse lugar elas conversavam, conviviam, se entendiam e construíam suas casas. Essas casas eram feitas de pedra. Essas pedras eram muito pesadas. Eles tinham muito trabalho para carregar, para construir, para fazer as casas, até que um dia alguém teve uma ideia muito boa. Pensou assim: gente, já sei, vamos construir casas de tijolos. Então começaram a construir casas de tijolos. E aí eles começaram a se achar, ficaram orgulhosos. Nossa, agora nós construímos casas de tijolos. Ficaram felizes que não tinham mais tanto trabalho. Até que eles tiveram outra ideia. E essa ideia foi demais. Eles pensaram assim: nossa, agora que nós já estamos construindo várias casas, vamos construir uma torre. Mas não é qualquer torre, não. Eu quero uma torre assim, ó, que chega até o céu. Uma torre assim que todo mundo vai ficar sabendo. A gente vai ficar famoso, vamos ficar conhecido. Todo mundo vai saber quem a gente é. Mas vamos fazer essa torre, vai ser show. E eles começaram a construir. Começaram a construir a torre. E conversavam e construíam, iam conversando, iam construindo, e essa torre foi crescendo e foi crescendo. E aí Deus começou a olhar, começou a ver que as pessoas já estavam com o coração assim cheio de orgulho, já estavam pensando que não precisavam mais de Deus, porque elas achavam que podiam fazer tudo sozinhas. Então Deus ficou muito triste com essa situação. E ele também teve uma ideia. Num dia de manhã, as pessoas acordaram e vocês não acreditam no que aconteceu. Elas não se entendiam mais. Cada uma começou a falar numa língua diferente. E foi uma confusão danada. Ninguém se entendia mais. Uma pessoa falava: ei, me dá um martelo. E a outra entendia que ele estava pedindo um cimento, um tijolo. Ninguém estava se entendendo mais. Então, eles tiveram que ir pelo mundo afora de novo, procurar pessoas que eles conseguiam entender. Assim, muitas vezes, nós também somos orgulhosos. Mas Deus sempre está pronto para nos perdoar e nos lembrar que enviou o seu único Filho Jesus para nos salvar e que construiu
um lugar muito lindo para todos nós morarmos com Ele no céu. Essa foi a nossa história, a Torre de Babel, que significa uma grande confusão. Olá, minha saudação a todos vocês que estão conectados conosco. Queremos, nesse momento, realizar as leituras bíblicas. Já explicamos algumas vezes, as leituras são baseadas no que chamamos de trienal. É o grupo de leituras bíblicas do 14º domingo após Pentecostes. E o texto da epístola ou da carta, que são as cartas do Novo Testamento, indicada para esse momento é Romanos 13. E esse é o capítulo, digamos assim, que fala de uma maneira mais direta e clara sobre como Deus cuida do mundo através de instituições e das autoridades. E aí a coincidência, porque temos aí no dia 7 de setembro a lembrança do Dia da Pátria, e uma nação, assim como uma família, tem as suas autoridades constituídas. E esse texto fala sobre isso. Por isso, bastante significativo usá-lo nesse momento. Romanos 13, 1 a 10 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada ou o castigo. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, ou os impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse é o texto da epístola, essas palavras finais também são base para a reflexão que o pastor Reinaldo nos traz hoje. E os primeiros versículos, como eu disse anteriormente, falam aí da autoridade, né, do bom exercício nosso diante das autoridades. E a Bíblia, em outros momentos, também chama a atenção para que a autoridade também exerça bem, não em corrupção, não em maldade, não em benefício próprio, mas em serviço. Assim Deus cuida uns dos outros, através da ação de uns para com os outros. A leitura do Evangelho, que queremos também fazer nesse instante, está registrado em Mateus 18. Queremos ler os versículos 10 ao 20 deste texto. O texto diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas
e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes, as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa a leitura do Evangelho, as leituras bíblicas indicadas para esse momento de culto. Quero convidá-los agora a realizarmos a confissão de fé. Às vezes usamos o credo niceno, muitas vezes usamos o credo apostólico, na maioria dos cultos. Hoje queremos usar as palavras poéticas de um hino do Inário Luterano, que é o hino 232. Vamos falar juntos. Você pode falar aí de onde você está, ler, confessar sua fé também no Deus triuno. Dizemos assim: nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu. Com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Iremos, nesse instante, em preparação à mensagem, também ter este momento de louvor. Cantemos juntos. Teu Deus, de todo o coração.
Agora quero aprofundar nossa reflexão na palavra de Deus, tendo em mente aquela palavra do apóstolo Paulo aos Romanos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Romanos capítulo 13, verso 8. E eu começo com uma pergunta: quando a pandemia passar, será que as pessoas serão mais amorosas, menos egoístas e mais preocupadas umas com as outras? Há quem acha que sim. Com frequência ouvimos a seguinte afirmação: vamos sair dessa pessoas muito melhores. Ou seja, quando isso acabar, nós seremos também pessoas melhores. Eu não quero ser pessimista, mas eu não acredito muito nisso. Sem dúvida, a pandemia tem mexido muito com as pessoas. Tem feito com que as pessoas avaliem e reavaliem suas atitudes, suas prioridades, seus valores. E isso é muito importante. E isso certamente vai ajudá-las. No entanto, eu também estou certo de que na medida em que diminuem os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, nessa mesma proporção aparecem também os nossos velhos problemas, ou seja, nossos pecados e as maldades que estão em nós. É como disse Jesus: do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem os falsos testemunhos, as blasfêmias, os homicídios, a imoralidade sexual e assim por diante. Está escrito lá em Mateus capítulo 15. Por isso não é uma pandemia que vai nos modificar e fazer de nós pessoas melhores. Nós somos pecadores e nós continuaremos pecadores até o dia da nossa morte. Agora, o que nós precisamos é que a palavra de Deus trabalhe em nossos corações. O que nós precisamos é que os mandamentos de Deus nos levem continuamente ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos erros, para que então, encorajados pelo amor e pelo perdão de Deus, possamos tomar atitudes novas. Precisamos que o amor de Deus, que está por trás de cada um dos seus mandamentos, nos capacite também a amar a Deus e amar ao nosso próximo. Receber sempre de novo o perdão de Deus nos capacita também a perdoar. É como escreveu o salmista Davi no Salmo 32, feliz é aquele que confessa os seus pecados e recebe o perdão de Deus. Pois este que é perdoado, ele também é capacitado a perdoar. Quem é amado, também é capacitado a amar. É como está escrito na primeira epístola de João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E podemos parafrasear esta afirmação e dizer, nós perdoamos o próximo porque Deus nos perdoou primeiro. Ou nós nos interessamos e cuidamos do nosso próximo porque Deus se interessou e cuidou de nós primeiro. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Repito, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Estas palavras Jesus disse para as pessoas que estavam criticando a atitude de uma mulher considerada pecadora, que ungiu os pés de Jesus com um perfume muito precioso. Quem é perdoado também é capacitado a perdoar. E ele também se interessará e se preocupará pelo seu semelhante. É claro que todos nós temos algo que nos atrapalha. É o orgulho, é o amor próprio. Eles sempre nos atrapalham em nossa vida cristã. Sempre é muito mais fácil ver os erros, os pecados do outro do que os próprios, não é mesmo? O ser humano é assim, eu sou assim, você
é assim. E é exatamente como o Senhor Jesus falou. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Mas se somos tão rápidos em identificar o problema, o pecado do nosso próximo, eu também pergunto, estaríamos prontos para, num gesto de amor, ir ao encontro do nosso próximo que pecou e lhe falar e lhe admoestar particularmente, só eu e ele? Ou fazendo a pergunta de modo inverso, estaríamos dispostos a ouvir e aceitar que alguém viesse nos admoestar e viesse nos mostrar o nosso erro e o nosso pecado para nos levar ao arrependimento? Ou nós somos da opinião de que ninguém deve se meter na vida dos outros? Está muito presente no ser humano aquela ideia de que cada um responde por si e que ninguém tem o direito de invadir a privacidade do seu semelhante. E assim, mesmo vendo o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo, vivendo no erro, na prática do erro, nós nos calamos, deixamos como está. E às vezes pensamos, afinal, todo mundo erra, todo mundo peca, então deixa como está. Contudo, o nosso Senhor Jesus, nas palavras do Evangelho, nos propõe uma atitude. Se o teu irmão pecar, vai e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre você e ele, só entre vocês dois. Claro, continua Jesus, se porventura ele não atender a sua admoestação, e em se tratando da igreja de Cristo, leve contigo mais uma ou duas pessoas, sempre com o propósito de, em amor, admoestar. E se ele não ouvir, dize-o à igreja, para que o assunto então seja tratado publicamente pela igreja. Mas, segundo a admoestação de Jesus, faça isso em amor, não na letra fria da lei, mas sempre visando o bem-estar do próximo. Só que nesse momento surge uma pergunta que nos paralisa. Como é que eu vou admoestar o meu irmão que está no erro, se eu cometo os mesmos erros que ele comete? Se eu sou tão pecador quanto ele? Será que eu tenho moral, né, como se diz, será que tenho moral para ir ao encontro e advertir, admoestar o meu próximo? Pois bem, aí nós chegamos num ponto importante. Nós precisamos entender que na Igreja de Cristo não existem santos que advertem os pecadores. Na Igreja de Cristo não existem bons que vão admoestar os maus. Mas na Igreja de Cristo há pecadores que se admoestam e se ajudam mutuamente exatamente porque foram ajudados e perdoados pelo próprio Cristo. Na Igreja de Cristo há pecadores perdoados que com muito amor mostram o erro aos irmãos, para que igualmente se arrependam e vivam felizes, pois como disse o salmista, quem reconhece seus pecados, quem os confessa, quem é perdoado, esse é feliz, esse vive feliz, e nós temos experiência disso, e por isso queremos que o outro também viva feliz. Em resumo, na Igreja de Cristo, uns se sentem responsáveis pelos outros. Uns amam os outros. Na Igreja de Cristo, uns ajudam os outros. E isso tanto do ponto de vista físico, emocional, psicológico, como especialmente espiritual. E aqui nós começamos a entender aquelas palavras que eu citei bem no início, as palavras da Epístola de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo escreveu assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor
de uns para com os outros. Vamos entender o contexto. O capítulo 13 fala da responsabilidade cristã no mundo em que os cristãos vivem. Responsabilidade para com autoridades e os diferentes deveres. E o apóstolo conclui mais ou menos esta palavra dizendo assim: a quem merece honra, vocês devem dar honra. A quem merece respeito, devem dar respeito. A quem vocês devem pagar impostos, paguem impostos, e assim por diante. E então ele conclui: não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor com que vocês devem se amar uns aos outros. Como entender estas palavras do apóstolo? Até parece que o apóstolo nos diz: olha, paguem vossas dívidas, paguem tudo que vocês devem, não fiquem devendo, mas o amor vocês podem ficar devendo. Não é este o enfoque é um pouco diferente. É que ninguém pode pagar pelo amor. Nós sempre teremos uma dívida de amor. Eu pergunto: alguém é capaz de pagar pelo amor de Deus? Que em Cristo nos perdoou e nos tornou filhos de Deus e herdeiros da vida eterna? Alguém é capaz de pagar por isso? Claro que não. Da mesma maneira pergunto: será que um cristão pode dizer: eu não devo mais nada ao meu próximo? Eu já paguei o amor ao meu próximo, já fiz tudo o que pude ter feito pelo próximo? É claro que não. E para nos fazer entender isso, o apóstolo citou os mandamentos de Deus, dizendo assim: porque o mandamento de não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho contra o próximo, não cobiçar o que é do próximo, é uma atitude de amor, porque tudo se resume nesta palavra: ame o teu próximo como você ama a si próprio. Ou seja, enquanto vivemos neste mundo, nós sempre teremos uma dívida de amor ao nosso próximo, orientados pelos mandamentos de Deus. Sempre teremos a oportunidade de, olhando para o próximo, agir conforme os mandamentos de Deus, não prejudicando a vida dele, não cobiçando o que é dele, não tirando o que é dele, não levantando falso testemunho contra ele. Por isso o apóstolo concluiu dizendo: o cumprimento da lei é o amor. Por isso não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Esta é uma dívida constante, mas é uma dívida de amor. Não é por nada que nesse mesmo contexto o Senhor Jesus citou a parábola da ovelha perdida, quando ele contou que o pastor de ovelhas deixou 99 seguras no aprisco e foi em busca de uma que se perdeu. Esse é o olhar do amor, essa é a dívida do amor. Também quando nós cristãos olhamos ao nosso redor para as pessoas que Deus nos confiou e colocou no nosso caminho, ir em busca com muito amor. Claro, muitas vezes nós assumimos a postura de Caim, dizendo: por acaso sou eu o guardador? Sim, Deus nos mostra mais uma vez que Ele nos colocou ao lado de pessoas. E por isso, como disse Jesus, se o teu irmão pecar, se o teu irmão cair, se o teu irmão fraquejar, vai levantá-lo em amor. Que Deus nos ajude a agir assim. Amém. Neste momento, tradicionalmente, nos cultos, o povo de Deus responde ao amor de Deus. Responde com louvor, com gratidão e também com ofertas. As mais diversas, mas também ofertas em dinheiro. Dinheiro não é a única oferta do povo de Deus, mas está entre elas, com base na orientação que Deus nos dá em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, a primeira parte de toda a tua renda. Também nestes tempos que ainda continuamos bastante isolados,
nós podemos fazer nossa oferta entregando-a diretamente na Secretaria da Comunidade ou também via depósito bancário, conforme a orientação que você pode ver na tela. E em preparação à oração, lembrando que nós estamos na Semana da Pátria, nós queremos fazer aquela bonita oração cantando o hino 513 do nosso Inário Luterano. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Agora convido a todos que estão conectados neste momento de culto para também juntos nós nos dirigirmos a Deus em oração. Eu aqui no templo, você lá no seu lar ou onde você estiver. Gracioso Deus e amado Pai, em primeiro lugar queremos te agradecer porque nos tratas com amor e nos perdoas. Poderias nos tratar segundo a tua ira por causa dos nossos pecados. Porém, por causa do sacrifício de Jesus que pagou pelos nossos pecados, tu nos tratas como filhos. Por isso, mais uma vez, agradecemos pelas muitas bênçãos materiais e espirituais que temos recebido. Agradecemos porque estás conosco todos os dias, porque nos socorres em todas as nossas necessidades e aflições, porque sempre nos abres caminhos e nos dás soluções para os nossos problemas, especialmente em meio à pandemia do coronavírus, que limita nossas ações e nos traz dificuldades de toda ordem. Obrigado, Senhor, porque és socorro bem presente em toda a tribulação. Além de agradecer, também queremos pedir, e hoje especialmente queremos pedir duas coisas. Em primeiro lugar, que olhes com amor e misericórdia para a nossa pátria, para o nosso Brasil, que está mais uma vez comemorando a sua independência. Que este país e todos os seus habitantes não procurem se tornar independente de ti, mas que todos nós, autoridades e cidadãos, nos tornemos cada vez mais dependentes de ti,
cientes de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Guia as autoridades e todo o povo. Reina sobre esta nação com o teu poder e com o teu amor. Que a tua palavra seja lâmpada para esta nação. E neste tempo de aflição, em meio à grave pandemia, retira de sobre nós este mal, tira a força do vírus, ó Senhor, isso pedimos humildemente. E o nosso segundo pedido é que nos ajudes a sermos menos egoístas e mais solidários, mais amorosos com as pessoas que convivem conosco. Conscientiza-nos, Senhor, de que somos, sim, guardadores e cuidadores dos nossos irmãos. Através da Tua palavra, amolece os nossos corações. E através dos Teus mandamentos, mostra-nos a nossa grande dívida de amor a Ti e ao nosso próximo. Torna, Senhor, mais fraterna, mais amorosa, mais harmoniosa nossa convivência com as pessoas em geral e principalmente com aqueles que estão próximos de nós. Ouve esta oração, Senhor. Ampara e sustenta também a cada um e a cada uma em suas necessidades e aflições. Por Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. E aquilo que nós nem sempre conseguimos expressar direito, tanto em súplica como em gratidão, queremos colocar diante de Deus juntos e junto com o nosso Senhor Jesus dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me despeço de todos agradecendo a Deus por este momento de culto e pela sua amigável participação. Renovo o convite para que continue participando conosco dos cultos online por este canal, sempre aos domingos, às 10 horas. Também informo a congregação e a todos próximos aqui em Porto Alegre que, pelo último decreto da Prefeitura Municipal, houve uma maior flexibilização, permitindo a participação de mais pessoas em nossos cultos presenciais, que também continuam sendo realizados neste horário de 10 horas, aos domingos às 10 horas, também no horário de 19 horas de domingos e às 20 horas de segunda-feira. No entanto, ainda é necessário que todos os que querem participar dos cultos se inscrevam previamente, telefonando para a Secretaria da Comunidade ou então para os pastores. Desejo a todos um feliz domingo e uma abençoada semana. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Querido pastor Reinaldo, queremos declarar nossa gratidão pelos 15 anos de ministério entre nós. Mais um culto chega ao seu final e mais uma vez recebemos a bênção do Senhor e a recebemos pela boca, pelo falar, pelos braços erguidos de nosso querido pastor Reinaldo. Mais uma vez fomos recebidos pelo seu sorriso acolhedor.
15 anos, mais exatamente no dia 1º de setembro, o pastor Reinaldo, com sua esposa Daisy, com os filhos Vitor e Sheila, chegavam em nosso meio. No dia 4 de setembro de 2005, o pastor Reinaldo foi instalado como pastor da comunidade Cristo de Porto Alegre. A comunidade estava alegre. Somos muito gratos por Deus ter nos concedido um pastor tão querido, consagrado e fiel, um grande conselheiro e pregador que aponta para Jesus. Que Deus continue lhe abençoando assim, pastor Reinaldo. Desejamos que nos acompanhe durante muito e muito tempo. Esse é o desejo sincero de todos os departamentos, de todas as comissões, de todas as diretorias, de todos os colegas, enfim, de toda a comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. É assim, desta maneira singela, que declaramos nossa gratidão pelos 15 anos como nosso pastor. E lhe desejamos que a paz de Jesus esteja sempre contigo. Um abraço para o Senhor e para toda a sua família. Deus sempre lhe abençoe e lhe guarde. Que o bom pastor Jesus cuide sempre do Senhor.